Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Momento de atenção extrema no mercado. Bitcoin desce, Bitcoin sobe, Bitcoin desce, Bitcoin sobe, Bitcoin desce com a pressão absurda de venda pelo governo alemão. O governo alemão está vendendo toneladas de Bitcoins, mas isso é algo bom. E eu vou te mostrar justamente neste vídeo porque a gente está num cenário muito, mas muito interessante. Eu vou te mostrar tudo, então fica até o final que eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. Antes, como de praxe, eu peço a você, deixe nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise do zero. Amanhã a gente vai fazer uma análise completa, pegando os pedidos do vídeo de ontem, juntando com os pedidos de hoje, e a gente vai fazer uma enorme análise com dezenas de ativos. Mas hoje a gente vai falar desta pressão de venda absurda, 800 milhões de dólares de pressão vendedora até o momento do governo alemão, vendendo Bitcoin como nunca. Será que isso vai parar? E será que esse é um cenário que coloca uma pressão no curto prazo ou acaba com os nossos sonhos de bull market? Bom, vamos começar analisando o semanal. Como o semanal fechou no dia de ontem? O semanal fechou no dia de ontem, sofrendo sim uma pressão de baixa, mas tivemos um fechamento apenas 1,3% abaixo do fundo anterior, o fundo de 1º de maio que a gente tinha formado. Esse é um cenário que coloca o Bitcoin em um topo duplo e vai pressionar a busca por 40 mil dólares? Eu acho que ainda não. Eu não enxergo este movimento como um rompimento de fato. Mas você pode discordar de mim e está tudo bem. O que a gente tem que entender é que, considerando ou não este rompimento, a gente precisa de uma confirmação para ter esta fatídica movimentação de topo duplo e queda livre. O que vai nos colocar em um movimento que confirma esse topo duplo e vai levar ao alvo de 44? É simplesmente o fechamento desta semana abaixo da mínima da última semana. Ou seja, perder 53.300, eu coloco 53.300 porque foi o ponto que a gente atingiu aqui na Bybit. Se a gente perder 53.300 ou na Binance 53.500, a gente vai ter, sim, neste caso, uma confirmação de topo duplo e vai ter os alvos lá embaixo. Só que se isso não acontecer, a gente não tem confirmação sequer do rompimento e também não tem confirmação da perda da média de 200 dias. Ela está passando justamente neste ponto aqui, ó. A gente está com ela em 58.200. Este é o ponto a ser vencido para que o mercado se torne totalmente bullish. Mas para que a gente tenha a confirmação da perda desta média, a gente tem que perder o fundo, 53.300, na minha humilde opinião, 53.300 e não 53.600, 53.500. Então, no macro, a gente não tem uma perda da tendência confirmada, nem do fundo de forma confirmada e nem sequer tem a confirmação do topo duplo. Isso é construção gráfica e a gente só tem essas perdas com rompimento e confirmação, perda dos fundos anteriores. Pois bem, se a gente não tem ainda este cenário, a gente obviamente pode ter um movimento totalmente bullish. E a gente teve um movimento bullish. Pô, a gente começou a semana com queda, tá? A gente teve queda, a gente teve um candle de baixa, a gente buscou uma área inferior, a gente foi lá para 54.200 e o mercado printou um forte movimento de alta. Inclusive, lá no gráfico de 12 horas,
a gente teve o que pode ser encarado como um fundo duplo, contanto que a gente tenha o rompimento deste topo. A gente pode sim acabar vendo um fundo duplo ou um fundo ascendente com uma movimentação de alta posterior. Isso só vai acontecer se a gente romper 58.300, que é justamente o ponto em que passa, vamos novamente, a média de 200. Então, passando aqui, a gente tem um cenário super bullish. Então, esse é o primeiro ponto de resistência para você acompanhar. Resistência mais clara para o Bitcoin no curtíssimo prazo, 58.300. É o ponto em que a gente recupera a média de 200 e faz o pivô de alta. Pivô de alta, confirmando o fundo duplo, confirmando este cenário para busca da faixa de 63, 64 mil dólares. Lindo, não? Só que a gente está vendo o governo alemão sacanear a gente. Mas espera, isso é no curto prazo. Por quê? O governo alemão, ele colocou desde o mês passado que ele detinha uma quantidade de bitcoins que seriam vendidos. E desde então o mercado começou a sentir uma pressão de baixa adicional. Todo o movimento tinha a MTGOX, tinha o governo alemão, e isso começou a pressionar o mercado cada vez mais. A MTGOX, ela apresentou o seguinte: nós vamos liberar esses bitcoins que ficaram presos. Só que a gente começou a ter informações de que essa liberação vai demorar um determinado tempo. Os X bitcoins vão ser liberados em etapas e essas etapas vão durar algumas semanas, o que vai diminuir muito a pressão vendedora. Então, do final da semana passada para cá, essa pressão vendedora da MTGOX diminuiu. Então, um dos FUDs acabou por se dissipar. Só que existe um FUD, um movimento de pressão de baixa, que está vivo, super vivo, que é o governo alemão vendendo muito Bitcoin. Essa manhã, a gente viu vendas, uma única venda, de praticamente $500 bilhão em valores de mercado. E posteriormente, mais 297 milhões de dólares em ordens separadas. O governo alemão está vendendo muito dos seus bitcoins. Entenda que este movimento representa 1% do market cap total. 800 milhões de dólares em venda representa 1% dos bitcoins, do market cap do Bitcoin total, de 800 bilhões. A gente coloca que o Bitcoin está com 800 bilhões, a gente tem 1% sendo vendido em um curtíssimo espaço de tempo. Isso tem uma pressão, entenda que isso tem uma pressão muito forte no preço do Bitcoin, só que é isso no curto prazo. A gente teve um movimento, eu vou te mostrar aqui no gráfico. A gente teve um movimento que foi um movimento de fundo, formamos um topo, rejeitamos no final de semana e atingimos uma área bem inferior nesta madrugada. A gente atingiu justamente a área de Golden Pocket. Olha só, a área de Golden Pocket. Com o movimento nos levando à área de Golden Pocket, a gente teve a primeira rejeição na madrugada de ontem, né? Na madrugada de hoje, na verdade, no final do dia de ontem e na madrugada de hoje, a aceleração. E aqui, este candle, principalmente este candle aqui e este candle aqui, e agora com um pouco mais de vendas, a gente teve o mercado voltando à faixa de Golden Pocket. Que faixa é essa? É a retração entre 618 e 78,6. Então a gente teve um movimento, mesmo diante de uma
de um despejo, porque foi um despejo, a gente viu o mercado sustentar neste curtíssimo prazo. Isso quer dizer que ele vai se sustentar mais para frente? Não, mas o que eu estou querendo te mostrar é que, mesmo diante de uma pressão muito agressiva, a gente está vendo uma sustentação. Ou seja, toda essa quantidade de venda está sendo absorvida. Então o governo alemão está vendendo absurdamente? Estão ocorrendo o quê? As absorções, tanto aqui quanto aqui, e agora neste movimento de curtíssimo prazo. Estou gravando este vídeo às 13h40 horário de Brasília, e a gente tem um cenário no curto prazo, sim, de fundo, topo descendente, fundo ascendente, tendo o rompimento desta faixa, a gente tem o quê? O pivô de alta e a recuperação da média de 200 dias, o que vai nos colocar, sim, com alvos lá para 63, 64, quiçá 65 mil dólares. Rompendo essa faixa também, você sabe que a gente vai caminhar para um topo histórico, um novo topo histórico. Pois bem, a gente tem então um cenário que, mesmo diante dessas vendas, está se mantendo. Só que o governo alemão ainda tem 1,3 bilhões, ou seja, tem 23 mil bitcoins à sua disposição para despejar no mercado. Eles tinham 50 mil bitcoins, já despejaram mais da metade. Só hoje foram 800 milhões, só que ainda tem 1,3 bilhões. O que a gente tem que ficar de olho é o seguinte, e agora são as áreas intermediárias de resistência e o suporte mais importante. A gente tem que ficar de olho no quê? Nesta faixa aqui, recuperar essa semana, este ponto é extremamente importante. Por quê? Porque esta linha vermelha, recuperando esta faixa de 56.500, a gente volta para dentro deste canal, volta para dentro, ou seja, para a parte superior desta linha de tendência de alta, mantém o mercado hiper saudável. Então a gente tem que fechar essa semana nesta faixa. E o fundo mais crítico, inclusive neste curto, no médio e no longo prazo, é 53.300. Perdendo 53.300, a gente vai buscar esta faixa de preço aqui, que é uma área em que existe liquidez. Mas, na minha humilde opinião, se a gente perde esses pontos e acaba fechando abaixo de 53.300, a gente tem uma busca por uma área inferior, para esta área aqui. E é óbvio que eu tenho um plano de ação para isso. Eu venho passando os últimos dias, lembrando, a gente não tem como cravar movimento. Pô, Luan, você está falando que pode subir, pode descer? Justamente, eu estou te apresentando passo a passo quais são os movimentos. O meu plano de ação, ele considera o cenário mais provável, que é o cenário bullish. Eu falei nos últimos 7 vídeos. Se você não me acompanhava, olhe os últimos 7 vídeos, você vai entender o porquê que eu tenho uma visão extremamente bullish. Ainda assim, extremamente bullish. Mas eu tenho que considerar sempre o pior cenário e traçar um plano para esse pior cenário. Porque senão, eu fico totalmente desprevenido. E aí é que vem aquela capitulação, o sofrimento. Então a gente tem um plano bem traçado e eu explico muito isso no grupo Premium, grupo do desafio, que são 2 grupos fechados, em que eu detalho todas as minhas estratégias, eu apresento a minha carteira de longo prazo, eu apresento os meus trades, eu mostro 100% do que eu faço, dou um suporte 1 para 1 comigo, as pessoas têm um suporte 1 para 1 comigo para discutir, para tirar dúvidas, para discutir justamente estratégias, carteiras e por aí vai. E você tem aulas que te dão base. Esses 2 grupos, eles estão com um bônus que a gente está encerrando essa semana. E esse bônus custa pouco mais de R$1 por dia no plano anual e muito mais barato no plano vitalício. Se você quiser saber mais do que eu entrego e o que eu estou apresentando aos meus integrantes, entra no nosso grupo geral, o link está na descrição do vídeo. É um grupo totalmente gratuito, em que eu passo também muitas dicas, trades, mas tem conteúdo gratuito. Mas se você busca o conteúdo
mais profundo, mais detalhado, com acesso completo, vai nesse grupo, o link está na descrição, vai na última mensagem no @oficial no FX, clica no @, clicando, vai abrir um chat com o nosso time e a gente vai te passar todas as informações. Mas o que eu apresentei e o que eu venho apresentando aqui de forma geral, mas de uma forma totalmente detalhada no nosso grupo, a gente tem que estar preparado sempre para os dois cenários. Ah, Luan, mas a maior probabilidade, o que você está falando, por toda uma questão de gráfico, por toda uma construção macroeconômica, por toda uma questão de liquidez que vai entrar no mercado, por até um movimento de curto prazo que a gente teve. Movimentação de alta com o Open Interest subindo. Olha só, movimentação de alta com o Open Interest subindo. Movimentação de baixa com o Open Interest caindo, ou seja, não tem um interesse óbvio neste movimento de baixa. É o quê? Um movimento de liquidação. É um movimento por notícia. Mesmo assim, a gente tem que ter os planos. Então, eu estou considerando todo o cenário. É isso que uma pessoa que trabalha com investimento e é madura faz. Para de acreditar que o mercado tem que só subir ou só descer. A gente tem que ter os dois planos. A gente não está falando aqui de joguinho, gente. A gente não está aqui falando de eu quero acertar, eu não quero errar, eu quero fazer isso. Porque não existe isso. Existe o quê? A reação quanto a um movimento específico, com o objetivo de lucrar. Então, se o mercado cair, como você vai lucrar no longo prazo? Como você vai proteger o seu capital? Como você vai agir diante de um movimento de baixa? Que sim, é menos provável, mas você não pode esquecer dele. A gente trabalha muito sobre isso, sobre reação. Falando de reação, qual que é o plano? Qual que é o movimento? Você vai fazer essa operação, esse tipo de operação? Isso aqui funciona? Isso aqui pode ser arriscado? Isso aqui é mais plausível? E é nisso que você tem que investir, no seu conhecimento, sempre considerando os dois cenários. Luan, a venda massiva de bitcoins pelo governo alemão é o quê? É uma pressão de curto prazo. Eles não têm bitcoins infinitos. Os bitcoins deles estão acabando. A gente tem aqui balanço. 19/6 era 50 mil bitcoins. Agora, deixa eu até atualizar. Vamos ver se eles venderam mais alguma coisa. Eles têm 23 mil bitcoins. É bastante? Sim, é bastante. Mas a gente teve hoje 800 milhões de dólares, ou seja, quase a totalidade do que eles ainda têm vendido. Tá aqui, ó. Este é o candle de despejo dos bitcoins do governo alemão. Quando isso acabar, já que a gente está com a questão da MTGOX sendo absorvida pelo mercado e também a Grayscale não está mais despejando absurdamente seus bitcoins. Lembra da Grayscale? Que é um fundo que estava vendendo, passou o semestre inteiro vendendo, ela diminuiu essa quantidade de vendas. Ou seja, este também é um cenário mais bullish. E tem um ponto importante. Daqui a algumas semanas, a FTX vai começar a pagar todas aquelas pessoas, ou algumas pessoas, que sofreram com a quebra da própria corretora. E ela não vai pagar em bitcoins, ela não vai pagar em Solana, ela não vai pagar em valores de cripto, ela não vai pagar em criptomoeda, ela vai pagar em USDT. Qual que é o detalhe simples? Quando a FTX quebrou, o Bitcoin bateu 16 mil dólares. Várias outras altcoins bateram níveis também muito baixos. Hoje, em 55, 56 mil dólares, a FTX, na teoria, teria que te pagar em moedas. Mas ela não vai pagar em moedas, ela vai te pagar em USDT da época. Então, se o Bitcoin, você tinha um Bitcoin, e esse Bitcoin valia 16 mil dólares, ao invés de você receber 56 mil dólares em um Bitcoin, você vai receber 16 mil dólares, que foi o seu prejuízo na época. Sim, e o que isso vai trazer para o mercado? Não vai trazer um despejo,
porque as pessoas não vão ter acesso às suas moedas, elas vão ter acesso a stablecoin e elas vão ter a capacidade de fazer o quê? Adivinha? Elas vão comprar ativos. Muitos dos players vão comprar ativos a valores do preço atual. Ou seja, a gente vai ter uma injeção de liquidez gigantesca no mercado cripto nas próximas semanas. Lembra que junho é negativo, julho é positivo? Isso ainda existe. A gente tem muitos dias ainda para o mês. E, pessoal, a gente tem, sim, este cenário aqui, ó. Olha só. Este é um cenário que a gente está vendo. 1, 2, 3, 4, onda 4 e partindo para a onda 5. A gente tem o mercado com apenas 79 dias desde do halving. A gente está numa fase inicial de movimentação de alta. A gente tem, olha só, um movimento no Bitcoin que é muito parecido com o movimento do ouro, que antecipou uma movimentação extremamente agressiva do ouro. E um detalhe adicional, na verdade 2. Dólar index está caindo, não tá? Sim, o DXY, que é um indicador que mede a força do dólar ante outras moedas. Vamos lá, DXY. O que está acontecendo com ele? Ele está caindo. Ele fechou a semana passada em queda e a gente segue com um enfraquecimento do DXY. Ou seja, de uma forma inversa, de uma forma indireta, na verdade, essa é a palavra. O DXY sobe, o Bitcoin tem uma pressão vendedora. Quando o DXY cai, o Bitcoin tem uma pressão compradora. E a gente está vendo isso. E as bolsas norte-americanas? Batendo recorde, ou seja, SP500 segue batendo recorde histórico, topo histórico hoje, Nasdaq, topo histórico provavelmente, vamos ver, topo histórico hoje também, não para de atingir topo histórico, e nisso o Bitcoin está nas suas mínimas. Entenda que a partir do momento que este FUD encerrar, chegar ao fim, e a gente está vendo ele acabar, ele está minguando, este é o balanço do governo alemão indo para o buraco. A partir do momento que acabar esse FUD, a gente tem a maior probabilidade de valorização. Sim, e um ponto que me chama muita atenção é o Bitcoin está caindo sozinho, muito do macro, o Bitcoin está caindo sozinho. Como eu vejo que o Bitcoin está caindo sozinho? A dominância. A gente teve um pico da dominância e a dominância está caindo, principalmente no semanal, com uma indicação de baixa. A gente tem uma indicação de baixa aqui. Eu vou ajustar esse gráfico aqui. Olha só o que nós temos. Cunha ascendente, padrão que rompe para baixo. E a gente está vendo o rompimento para baixo. E a gente está muito perto de um pivô de baixa. E o que acontece? A gente teve uma forte queda. A gente teve uma forte queda hoje e a dominância caiu. A dominância segue caindo, o que é um indicador de que o mercado está com uma propensão ao risco, controlado sim, porque o Bitcoin está caindo, mas entende o seguinte, se este FUD chegar ao fim, assim que o governo alemão parar de vender, a gente vai ter não mais uma pressão vendedora, e sim uma pressão compradora. Então, se a pressão compradora pode entrar, eu vou colocar o meu dinheiro também em altcoins, porque as altcoins elas estão desvalorizadas. Elas sofreram ao longo dos meses. Então, esse é um momento muito propício. E onde a gente vê isso? Na queda da dominância. E a dominância está caindo. O total 3 está positivo na sua semana. O Bitcoin está positivo na sua semana? Ainda não. Imagina quando o Bitcoin acabar com essa pressão vendedora e voltar a uma pressão compradora. Este aqui pode ser um gráfico extremamente agressivo de rompimento, que vai beneficiar muitas altcoins. Por isso, deixe aqui embaixo aquela altcoin que você quer que eu analise amanhã. É importante que você coloque para que a gente avalie do zero. Porque a gente tem pontos críticos para o Bitcoin? Tem. Mas quer dizer que o Bitcoin não está saudável? Claro que não. O Bitcoin está numa faixa crítica, uma faixa de atenção, mas é uma faixa também de medo extremo. Lembrando que o Fear and Greed,
que é o indicador de medo, está batendo 28. Nunca esteve tão baixo neste movimento. A última vez que a gente atingiu esse ponto, o Bitcoin subiu posteriormente 160%. Será que a gente vai ver isso acontecer novamente? Bom, por um empilhamento de indicadores, isso pode acontecer. Mas lembre-se sempre, tenha na sua manga planos para o pior cenário, mesmo que ele seja improvável. Lembre-se sempre, se não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional onde eu apresento o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer e trago alertas com base na análise gráfica. Faça a sua própria análise, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Agora, se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like, ajuda muito o canal a crescer. E é claro, eu desejo a você uma maravilhosa semana de trades com muitos lucros no bolso.